de cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Orienta, ó Deus, o teu filho, Fábio, na direção desse estudo, para que o que ele ensinar, Senhor Deus, seja para o nosso crescimento, e para que nós possamos, ó Deus, na nossa vida, revelar ao mundo o que nós temos de bênção, que é a salvação que nós temos em Cristo, nosso Senhor. Nós não temos um privilégio maior do que esse. Dá-nos sempre a tua graça, a tua bênção, a tua direção. Abençoa, Senhor Deus, o nosso país. Dá, ó Deus, a tua bênção sobre cada uma das autoridades e das pessoas que têm a responsabilidade de dirigir a nossa pátria. Aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão. Responde-nos, ó Deus, segundo a tua misericórdia, e dá-nos sempre a tua direção. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja Deus por esse momento, pela oração da irmã Eunice. No final também eu estava me lembrando, né, da Ana Luísa, que já está em casa. Depois, no final, nós vamos orar mais uma vez. E aí nós colocamos também, vamos colocar ela na presença do Senhor. Já está em casa, está se recuperando. E louvado seja Deus, logo os diagnósticos vão sair. Serão diagnósticos precisos e também, sabe, alvissareiros, né? Que a gente fique feliz, né? Com o diagnóstico. Tomara que seja apenas uma queda, talvez uma dengue, alguma coisa do tipo, não seja a tal da púrpura, né? Que eles estão temendo que seja, né? Deus está no controle acima de tudo. Meus irmãos, vamos à frente, vamos ao nosso estudo. Só preciso voltar aqui para a tela. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos estudar basicamente a questão dos apóstolos, tá? Nós vamos gastar duas terças-feiras para falar sobre o assunto especificamente dos apóstolos. Nós vamos começar hoje, e na próxima terça-feira nós vamos tratar da questão dos apóstolos, né, de novo. Então, hoje e na próxima terça, estudando sobre a questão dos apóstolos. Eu queria indicar um livro, eu não tive tempo de consultá-lo adequadamente, mas eu tinha já algum material que eu tinha feito, já estava pronto, mas esse livro aqui, ó, é um livro muito bom, de fácil leitura, vocês estão vendo aí? Apóstolos, escrito pelo doutor e pastor Augusto Nicodemos. É um bom livro, tá? Muito indicado para estudar esse tema dos apóstolos. Isso aqui é um trabalho dele de pós-doutorado, né, que ele fez sobre os apóstolos. Então, é um livro muito indicado, viu? Se depois alguém quiser comprar, ele é da editora Fiel. Ele vai tratar, assim, de muitas coisas aqui sobre os apóstolos, base bíblica. Então, é um livro que eu gostaria de indicar para os irmãos, ok? Sem mais demoras, vamos para a leitura do texto. Atos, nós vamos ler Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14, depois nós vamos pular para o versículo 21, e do 21 ao 26. Vamos fazer essa primeira leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que também é o Monte das Oliveiras, tá? Mas ele também tem esse nome de chamado Olival, né? E tem a ver com as oliveiras que existem lá. Que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Note que quando Jesus sobe aos céus, os discípulos, então, voltam para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras, uma jornada de um sábado. Então, nós estamos falando basicamente aqui entre 4 e 7 quilômetros, né? É uma distância pequena que era permitido, né, que o judeu pudesse caminhar num sábado. Então, é uma distância pequena. Quando eles entraram, eles foram para o cenáculo, né? Cenáculo, para a gente poder entender melhor o que é um cenáculo, é mais ou menos a gente entender aquelas casas lá do Rio de Janeiro,
Aqui em Goiânia não tem muito, em Janeiro tem muito assim, você tem uma casa e lá em cima você tem o chamado famoso terraço, né? Famoso terraço. E aí, de vez em quando, as pessoas cobrem lá o terraço, né? Então, basicamente, quando fala cenáculo, imagine um terraço, tá? Eles subiram para esse local e ficaram ali, né? Tá faltando um discípulo aqui, né? Tá faltando um apóstolo aqui, que é Judas, não é? Judas que havia traído Jesus e havia morrido. Então, vamos lá para o versículo de número 21 e vamos ver o que vai acontecer. E aí, olha só, diz assim a palavra do Senhor: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou conosco, entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Note a expressão, eu não grifei aí, mas ela é muito importante, que ele se torne testemunha conosco da ressurreição. Pedro é que está falando aqui, e Pedro está dizendo o seguinte: se você depois ler o capítulo todo, você vai ver que ele está falando, olha, Judas escolheu o caminho errado, né? Ele não era um dos nossos, e agora tem uma vaga, né? Tem um espaço vago, e é necessário que seja preenchido. Por quem? E aí ele começa com os requisitos, né? De alguém que tem nos acompanhado desde o começo, alguém que se torne uma testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois, tinha duas opções. Tinha José, chamado Barsabás, cognominado Justo, né? Ele também era chamado de José o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois tens escolhido. Note que eles oram a Deus e falam: Deus, nos revele quem que o Senhor escolheu para ser o substituto de Judas, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, Matias, ele adquire essa 12ª vaga, e ele, então, faz parte do colégio apostólico dos 12 apóstolos. Muitas pessoas, às vezes, dizem o seguinte: não, Matias foi escolhido pelos apóstolos, mas quem escolheu, de fato, foi Jesus, e Jesus escolheu Paulo. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo que isso não é verdade. Matias, de fato, foi escolhido através de oração, e Matias é um dos 12 apóstolos. Alguns falam assim: mas depois a gente não vê mais falar de Matias em lugar nenhum. E eu pergunto, a gente vê falar de quem? Né? Tirando Pedro e João, quem mais que a gente ouve falar dos apóstolos? O Novo Testamento relata muito pouco dos outros apóstolos, né? A gente, por exemplo, não tem nada escrito, por exemplo, sobre André, sobre Tomé, sobre Bartolomeu, não é? Sobre Tiago, Mateus. O que esse povo fez? A gente não sabe, né? A gente não tem nada escrito nas escrituras. Então, não é um bom argumento para falar assim: Matias, não tem nada escrito sobre Matias. Mas não tem nada escrito sobre um tanto de apóstolos, né? Então, esse não é um bom argumento, a gente vai aprender aí. Primeira coisa, vamos então entender o significado da palavra apóstolo. E eu sei que a gente precisa chegar no ponto dos apóstolos modernos, né? Falar dos apóstolos de hoje, mas vamos com calma. Esse prato de sopa está muito quente, então vamos pelas beiradas, né? Vocês já comeram sopa aí, você sabe como é que é, a gente come pelas beiradas e vai chegando, né? Então vamos primeiro entender o significado da palavra apóstolo, significado do termo apóstolo. A palavra apóstolo, literalmente, é a tradição da palavra grega apóstolos, né? Eu coloquei em vermelho aí, e significa apenas enviado. Enviado. É isso que significa a palavra apóstolo, de forma literal, a palavra significa enviado. Lá atrás, o contexto dessa palavra, essa palavra era muito usada, por exemplo, para falar de expedições marítimas, principalmente as de natureza militar. Então, por exemplo, quando um barco saía em guerra, e o rei mandava esse barco sair em guerra para conquistar um outro território,
As pessoas que estavam naqueles barcos, eles eram chamados de apóstolos, ou seja, enviados. Eles estão sendo enviados numa missão. Eu coloquei entre parênteses aí 2 escritores antigos, Homero e Hesíodo, e esses 2 escritores usavam essa palavra nesse sentido. Por exemplo, vocês já ouviram falar da Guerra de Troia, não é? Um homem, né, rouba a mulher de um outro rei e leva ela para Troia, né? E Paris, na verdade, não, o nome dele era Paris, ele rouba a mulher do rei Menelau e leva ela para Troia, e é dito que os gregos juntam todo um exército para ir atrás da princesa Helena e trazê-la novamente. Aqueles barcos que foram cheios de soldado eram chamados de barcos dos apóstolos, ou seja, barco dos enviados, tá? Então, literalmente, a palavra significa enviado. Então, isso para nós tem que ficar claro. Depois, as coisas vão aumentando, né? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, esse termo é usado na Bíblia para se referir a pessoas que são enviadas para cumprir a missão de Deus, certo? Para pregar o Evangelho. E aí eu coloquei alguns dados aqui muito importantes para nós. Primeiro, esse termo, essa palavrinha, ela aparece 81 vezes no Novo Testamento. 81 vezes essa palavra aparece. Nós vamos olhar aqui de cima para baixo a ocorrência dessas palavras. Primeiro, o maior número de ocorrência da palavra apóstolos é lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, o termo apóstolos aparece 36 vezes. Em 36 ocorrências, Lucas usa o termo apóstolos. 29 vezes aparece no livro de Atos. No livro de Atos, a palavra apóstolos aparece 29 vezes. E 7 no Evangelho de Lucas, no sentido, desculpa, aqui está errado, e 7 nos outros evangelhos, tá? O Evangelho de Lucas eu coloquei lá em cima. 34 vezes nas cartas de Paulo, tá? Essa palavra aparece. Paulo usa a expressão 34 vezes. 3 vezes em Apocalipse. Em Apocalipse, essa palavra aparece 3 vezes. 2 vezes em 2 Pedro. Depois, 1 vez em Mateus, 1 vez em Marcos, 1 vez em João, em Hebreus, 1 Pedro e Judas, tá? Note que aqui, gente, eu fiz uma confusão aqui, ó. O número maior de ocorrência é na obra de Lucas. Obra de Lucas aqui, gente, é tanto o Evangelho como Atos, tá? Está mais claro agora, né? Então, 36 vezes na obra completa, tá? Em Atos, 29 vezes e depois 7 vezes lá no Evangelho de Lucas. Vamos à frente. Destas ocorrências da palavra apóstolo, 37 vezes ela se refere claramente aos 12 discípulos de Jesus, cujo nome aparece às vezes em várias listas, e eu omiti a expressão listas aí no final. O termo também é usado cerca de 17 vezes para se referir a Paulo. Paulo é chamado de apóstolo Paulo 17 vezes. Tanto no livro de Atos, quanto pelo próprio Paulo, ele usa a expressão 17 vezes para falar sobre isso. Agora, 14 vezes, o termo se refere a outras pessoas. Aí complica um pouco, né? Porque, olha só, se nós estamos falando que os apóstolos basicamente têm a ver com os 12, mas a Bíblia usa esse termo em outro sentido também, no sentido de missionário. E isso acontece 14 vezes, para falar de outras pessoas que também eram apóstolos, enviados, tá? A gente vai olhar esses textos agora. Olha só, João 13:16. Quem pode ler, por favor? Só a parte que está em português, tá? Eu coloquei a parte em grego embaixo, só para vocês verem que a palavra aparece lá no texto grego, tá vendo? Eu coloquei em vermelho lá. Quem pode ler a parte que está em português aí? Versículo 16. Posso ler. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Note que a expressão que a gente traduz por enviado, tá vendo aqui o texto grego embaixo? Está aqui como apóstolos, não é? E não está falando aqui dos 12. Tá? Está sendo traduzido por nós por enviado.
Isso vai acontecer mais vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 14. Diz assim: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Ou seja, Barnabé está sendo chamado aqui de apóstolo. Barnabé também é chamado de apóstolo. Você pode ver que a expressão que está aqui, eu coloquei em vermelho, apostoloi, isso aqui é o plural, os apóstolos, né? Então está falando de Barnabé e de Paulo, certo? Vamos à frente. Filipenses 2, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Note que eu grifei a palavra mensageiro, ela está se referindo a Epafrodito. E no texto grego, a palavra mensageiro é apóstolo. Ou seja, aqui Paulo está chamando Epafrodito de apóstolo, certo? Aí, a grande questão é o seguinte, tá, então quer dizer que está certo os nossos homens de hoje, que se chamam de apóstolos, porque a Bíblia fala de apóstolo no sentido dos 12 e fala de apóstolo no sentido de outras pessoas também. E aí nós precisamos fazer uma interpretação. Primeiro, as palavras nem sempre têm o mesmo significado, certo? Então, no sentido de oficial dos apóstolos, no caso do colégio apostólico, nós só temos 12. E esses 12 tinham uma autoridade especial. Nós vamos olhar isso mais à frente. Eles tinham características especiais. Eles tinham critérios para serem aceitos, que foram critérios diferentes. Mas, num outro sentido, qualquer pessoa que é mensageiro, qualquer pessoa que prega a palavra é um apóstolo. Certo? Qualquer pessoa que é enviado também é um apóstolo. Por exemplo, o pastor Ronaldo Lidório, que foi missionário na África, ele é um apóstolo para os africanos. Os missionários, o cunhado do reverendo Márcio, que está indo lá para o Iraque, ele está indo como um enviado, não é? Ou seja, como um apóstolo. Por que a gente não usa mais essa palavra para poder chamar eles de apóstolo? Para não gerar confusão. Porque quando a gente usa a palavra apóstolo, muita gente faz a confusão de que nós estamos falando das mesmas características e credenciais dos 12, e nós não estamos falando isso. Há uma distinção muito importante. Uma coisa é quem eram os 12 e a autoridade apostólica deles, e uma coisa é a autoridade apostólica que os outros não têm, que são apenas enviados, como é o nosso caso também. Nós somos enviados. Nesse sentido, nós somos apóstolos, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguém levantando a mão, talvez alguém quer falar, fica à vontade. Pô. Então, porque tem igrejas que chama as pessoas de apóstolos, né? Eles ordenam lá o apóstolo. Então, é normal, então? Não, não é questão... Sim, pode continuar. Te perguntar. Então, um missionário, então, pode ser chamado de apóstolo? No sentido de que ele é um enviado, sim, ele é um apóstolo. Ele é alguém que está pregando o evangelho. Só que qual que é o grande problema? E nós vamos olhar isso mais à frente, Júnior. As igrejas que consagram pessoas como apóstolos, elas usam isso não no sentido da missão, da função, mas no sentido de que esse é um cargo, de que essa pessoa tem uma posição diferente na igreja. E isso está errado. Por quê? Porque os 12 apóstolos, eles são únicos. Não é possível outra pessoa ter as credenciais que aqueles 12 homens tiveram. E contando Paulo também, né, depois como um 13º. Mas a gente vai ver que nem mesmo Paulo entra numa conta final aí, que nós vamos olhar depois lá em Apocalipse. Tá? Então, quando nós falamos de 12 apóstolos, nós estamos falando de homens que tinham uma credencial especial, homens diferenciados, homens que Deus separou para uma missão especial. Os nossos apóstolos de hoje,
eles tentam trazer para eles essa glória, essa honra, e isso eles não possuem, tá? Se você pensar apenas como uma questão de um enviado, sim, ele é. Todo mundo que prega o evangelho é um apóstolo. Qualquer pessoa, todos nós somos apóstolos nesse sentido. Mas no sentido de falar assim, eu era pastor, agora eu sou apóstolo. Entendeu? Como se fosse um cargo hierárquico. E isso está completamente errado. E isso a gente vai olhar no decorrer do nosso curso. Ok? Vamos à frente. Deixa eu clicar aqui. Em 11 ocorrências, não fica muito claro a quem o termo está sendo aplicado. Por exemplo, nós vamos olhar aqui um texto. Olha só esse texto aqui, ó. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Esse é um texto que não fica muito claro se nós estamos chamando Andrônico e Júnias de enviados, ou se eles eram conhecidos entre os apóstolos e por isso eles eram notáveis. Então, a gente tem alguns textos que fica difícil a gente poder interpretar. A gente não tem problema com isso, tá? Com isso. Olha só, a palavra apostolado agora complica, Júnior. Agora entra aquilo que a gente estava falando aí da questão dos 12. A palavra apostolado ocorre 4 vezes, uma em Atos e 3 nas cartas de Paulo, indicando o sentido do ofício ou cargo do apóstolo, certo? Então, nós tivemos 12 apóstolos e mais Paulo. E Paulo várias vezes diz assim que ele tem um cargo. Ele usa a expressão apostolado, tá? Ele diz, eu tenho um cargo. Vamos ler. Atos 1:25 fala assim, olha, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, ou seja, nesse cargo de apóstolo, da qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Ou seja, os discípulos entendiam que isso era um cargo, era um encargo dado por Deus para eles, um encargo de apóstolos, né, de enviados com uma distinção diferente dos outros. Paulo também entendia que ele era um desses. Olha só, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Paulo também se considerava um apóstolo nesse sentido. E vai chegar um tempo que nós vamos estudar as cartas de Paulo, e a gente vai ver que em vários momentos as pessoas questionam o apostolado dele, falando assim, você não é apóstolo, né? Você não é apóstolo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 2. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aqui ele está sendo questionado. Todo mundo está falando assim, você não é apóstolo. Ele está falando assim, eu posso não ser apóstolo para os outros, mas para vocês eu sou, porque eu que plantei essa igreja, eu que fui enviado para vocês, e eu que plantei vocês, então para vocês eu sou um apóstolo, né? Eu sou um enviado. Ele vai dizer isso em Gálatas, capítulo 2, verso 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Ou seja, Pedro foi enviado, o apostolado de Pedro foi para os judeus e o apostolado de Paulo para os gentios. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos começar, então, pelo maior de todos os apóstolos. Paulo, pode falar. Não, desculpa. É o Júnior aqui, ó. Júnior. Não, então o apóstolo mesmo foi dado apenas pelo Senhor, né? Jesus Cristo, né? Aos 12. Sim. Não tem apóstolo mais, é isso? Não. Mas é muito mais... precisa a gente caminhar um pouco mais, Júnior. No sentido que dos 12 não tem mais. Acabou. Né? Eles eram diferentes nesse sentido. Mas no sentido que a palavra significa enviado, todos nós somos enviados. É nesse sentido que a gente precisa entender. Então, a palavra tem 2 categorias aí, tá? A gente precisa entender isso. Num sentido, apóstolos, como esses homens dizem que são hoje, negativo. Não tá. Entendeu? Mas como missionários, como pregadores, todos nós somos apóstolos. Entendi. E olha, os primeiros apóstolos, eles tiveram um modelo principal, que é Jesus Cristo, não é? Quem pode ler para mim Lucas 4, do 16 ao 21, por favor?
Quem consegue ler aí? Eu consigo, Fábio. Obrigado, Indo, Kathleen. indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Note que eu grifei a expressão enviou-me. E a expressão no grego é apóstolo, né? Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou. Então, Jesus, ele é o supremo apóstolo, né? Ele é o primeiro, e é por isso que ele tem autoridade sobre os demais. Vamos à frente, vamos caminhar. O significado do termo no Novo Testamento é um pouco diferente daquilo que eu falei apenas da questão do enviado, porque olha só, não é só a questão de ser enviado, é a questão de ter uma representação autorizada e com autoridade, tá? Não é que os apóstolos foram enviados apenas por uma missão, eles foram enviados com autoridade. Você quer ver um exemplo? Pedro e João entrando no templo, tem um homem lá sentado, coxo, e eles falam o quê? Nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Eles têm essa autoridade. Nós não temos essa autoridade. Nós oramos. E nós devemos orar por cura. E eu creio que Deus cura. Mas nós não temos autoridade de falar assim, levanta e anda, como um apóstolo fez. Por quê? Porque como enviados pelo próprio Cristo, comissionados pelo próprio Cristo, foi dado uma autoridade para eles diferente da nossa. E esse é o grande problema da igreja hoje. Porque, aliás, quando eu falo o grande problema da igreja hoje, fica parecendo que é o único, né? Mas não é. Muitas pessoas, quando vão orar para Deus, ou quando vão orar para alguma coisa, elas oram dando ordens como se elas fossem apóstolos. E elas não são apóstolos. Entendeu? Esses dias eu estava perto de uma pessoa que estava fazendo uma oração e ela orou da seguinte forma: Senhor, eu estou aqui na tua presença e diante dessa pessoa enferma e eu quero decretar a cura agora, né? Eu quero decretar a cura agora, que essa pessoa levante agora. E eu fiquei olhando assim e falei, gente, mas que autoridade é essa, né? E a autoridade está até meio fraca, né? Porque decretou a cura e a cura não aconteceu, não é? Pelo menos Pedro e João falaram, em nome de Jesus levanta e anda, aconteceu, né? E já percebeu que muitas orações que são feitas, você olha assim e fala assim, essa pessoa está falando com quem? Está falando com Deus? Né? Ou, por exemplo, quando você chega diante de um enfermo e fala assim, irmão, você vai ser curado em nome de Jesus. A grande pergunta é, quem te mandou falar assim? Quem te disse que vai ser curado em nome de Jesus? E se Jesus não quiser curar? Certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os apóstolos, eles tinham uma representação autorizada e com autoridade. É diferente da nossa. Ok? Júnior? Não, porque vou citar denominações, mas assim, eu conheço algumas pessoas que falam que tem o dom da cura, sabe? Uhum. E esse tem o dom da cura, ele se diz apóstolo. Pois essa pessoa está errada. Essa pessoa precisa estudar as Escrituras. Porque aquilo que nós vamos olhar, por exemplo, para as Escrituras, quando Jesus fala com os apóstolos, eis que eu vos dou autoridade, Jesus está falando com eles. Uma autoridade diferente da autoridade de todos nós. A gente precisa entender isso. Tanto é que a igreja, depois, a gente vai chegar nesse texto, vai dizer assim, e a igreja permanecia no ensino dos apóstolos. Por quê? Porque eles eram pessoas que representavam Cristo, eles eram os representantes diretos de Cristo na Terra. A autoridade que eles tinham era diferenciada da nossa. Mas note só, Júnior, nós
podemos e devemos orar por cura. Nós podemos ser usados por Deus para abençoar pessoas através da nossa oração. Nós cremos nisso. O que nós não cremos é que nós temos a mesma autoridade representativa dos apóstolos. Tá? Vamos olhar alguns textos que vão nos mostrar essa autoridade mais de Eu perto. acho que depois a gente deve estudar o livro de Coríntios, né, que vai falar sobre os dons, né, que esses dias nós estamos lendo, eu e o Paulo, e realmente esse assunto que o Júnior tocou, É muito quando a importante. gente está falando dessa autoridade aí, eu acho que depois nós vamos poder aprofundar um pouco mais sobre esses dons, né? Note que quando a gente fala de dons de cura, os dons que foram dados à igreja de Corinto, nós precisamos entender que a Bíblia diz que os dons são dados a cada um segundo a necessidade, segundo a urgência do corpo de Cristo, segundo aquilo que está sendo precisado. Por exemplo, os dons de revelação, não é? Os dons de revelação, eles foram usados num momento onde o cânon não estava fechado, onde a revelação bíblica estava sendo construída. Então, quando você pensa assim, o que um profeta fazia? Ora, um profeta falava em nome de Deus. O que um pregador faz? Ele fala em nome de Deus, usando a revelação de Deus. Então, ele também é um profeta, mas ele é um profeta diferente dos profetas bíblicos. Por quê? Porque Jeremias falou assim diz o Senhor, e aí aquilo ali virou texto. Nós falamos, assim diz o Senhor, usando a Bíblia, usando a revelação que já está escrita. Por exemplo, nós cremos que Deus cura e nós oramos para Deus curar. Mas, por exemplo, domingo, vou dar um exemplo de domingo. Domingo mesmo, no final do culto, nós oramos por uma irmã que estava se sentindo mal. E a nossa oração é, Senhor, nós cremos que o Senhor tem poder de curar. E nós cremos no seu poder. Por favor, cure a tua filha. Nós estamos te pedindo. Mas, contudo, que a tua vontade seja feita. Não foi assim que o nosso Pai nos ensinou a orar? Não foi isso que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade? Ele não nos mandou orar dizendo assim, eu decreto, eu determino a cura aqui agora. Ele não mandou a gente fazer isso. Então, há uma diferença, sabe? E a gente precisa olhar isso. Os dons, eles são dados de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. Muitos daqueles dons que foram dados lá no Novo Testamento, eles tiveram um propósito para aquele momento. E outros dons são dados para outros propósitos, para outros momentos. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Quem pode ler o texto que está aí na frente para mim, por favor? Posso ler. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Note que o texto é muito claro, né? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Note que discípulos Jesus tem muitos, e tinha muitos, né? Tinha muitos discípulos. Nós vamos olhar daqui a pouco uma outra quantidade de enviados aí com outro nome. Mas olha só, e ele escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Mais claro do que isso, impossível, não é? O texto está deixando claro. Eles foram chamados de apóstolos, ou seja, vocês são os enviados com E maiúsculo, tá? E aí o nome deles todos estão aí, certo? É por isso que depois que Judas sai, é preciso substituir e entra Mateus aqui no lugar. A questão é, de onde Jesus tirou o termo apóstolo para dar o nome a esses homens? E em que sentido ele usou para nomear os 12 que ele escolheu? São questões importantes. Por que Jesus usou essa palavra? Né? E em que sentido ele quis usar essa palavra? Aí, agora é hora da gente dar uma viagem lá para o Antigo Testamento. A gente precisa olhar lá no Antigo Testamento da onde Jesus tira essa ideia de escolher 12 e usar esses 12, certo? 2 Crônicas, capítulo 17, verso de número 7 a 9. Eu gostaria de pedir para... quem pode ler aí? Irmã Rose, consegue ler?
Rose, ou pode ser Alice, consegue ler daí? Eu posso ler, Fábio. É 2 Crônicas, Isso, 17, do 7 a 9. é porque eu estou procurando. Tá bom. Na tela, na tela fica pequeno, né? Fica muito pequeno para mim. No celular, 17. do versículo 7 ao versículo 9. Certo. Isso. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Benaiah, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaias, para ensinarem na cidade de Judá. E com ele os levitas Semaias, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobedonias, e com eles levitas, o sacerdote Elisama e Jorão. Até dizer quanto? 9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Esse texto é muito bonito, porque, olha só, a expressão que nós estamos olhando aí, eu grifei de vermelho, a expressão enviou, eu coloquei bem pequenininha aí, ó, mas o hebraico dessa palavra é shalai. Shalai. E o grego é apóstolos. O grego é apóstolos. E no hebraico é shalai. E olha só, quem enviou esses homens por todo Israel para ensinar na cidade de Judá foi o rei Josafá. O rei Asa. E olha, o que o rei está fazendo aqui? O rei está mandando pessoas em seu nome para ensinar. Não é isso que o rei Jesus vai fazer? Não é isso que o rei Jesus vai fazer? Ele vai enviar pessoas em seu nome para ensinar a lei do Senhor. Certo? Então, Jesus, quando chama 12 e os envia, ele está se remetendo àquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Mas olha só, tem mais um outro texto que mostra isso também. 1 Samuel 25, do 40 ao 41. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. A palavra nos mandou a ti, mais uma vez, é o hebraico shalá, do grego apóstolo. E note só o paralelo. O rei Davi manda buscar a noiva, certo? Manda preparar a noiva. E o que os apóstolos fazem? E para que os apóstolos são enviados? Não apenas para ensinar a noiva, mas para poder preparar a noiva, para poder deixar para a noiva as orientações corretas sobre aquilo que o rei quer, certo? Então, há uma relação muito importante aqui com o Antigo Testamento. E mais um texto, Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Note que não apenas para ensinar, não apenas para poder buscar a noiva e prepará-la, mas também para ser a boca de Deus, como os profetas eram boca de Deus. Os apóstolos, eles são a boca de Deus na igreja. A igreja permanecia no ensino dos apóstolos, ouvindo a voz dos apóstolos. A gente não ouve falar de Tomé, de Bartolomeu, de Simão, mas todos esses homens, eles foram pelo mundo todo ensinando a palavra, ensinando a vontade de Deus, sendo boca de Deus para o seu povo. Jeremias 1, 6 a 7 também diz isso, né? Olha só. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, tu irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Ezequiel também. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel.
como um apóstolo, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. É por isso que nós entendemos que os apóstolos são sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Kathleen, lê para mim essa citação aí, por favor, do reverendo Augusto Nicodemos, e ele deixa isso muito claro. Vamos ler, por favor? Pode ler, Kathleen? Sim. Uma vez que a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos no Novo Testamento, completando assim a revelação dada através dos profetas de Israel no Antigo Testamento, encerrou-se o ministério de ambos os grupos. Já que os apóstolos foram os sucessores dos profetas do Antigo Testamento, não há, pois, hoje possibilidade de haver apóstolos como os 12 e Paulo, pois eles foram recipientes e transmissores da revelação final de Deus para o seu povo, que se encontra registrada no Novo Testamento. Tá claro isso aqui para nós, não tá? Os apóstolos, eles têm um ministério parecido com os dos profetas do Antigo Testamento, e ambos os ministérios, tanto dos profetas como dos apóstolos, se encerra com o final da revelação. Portanto, nós não temos apóstolos como os 12, como Paulo, e nós não temos profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel. Nós não temos. Não é que é ruim, no sentido de, tá fazendo falta. Não, a gente tem, a revelação está escrita para nós, e nós podemos ler o que a Bíblia está dizendo para nós. Júnior? E Jesus também não deu autoridade para os apóstolos, para todos os apóstolos curarem, né? Sim, para todos os apóstolos curarem. Tanto que nas duas comissões, tanto a que está em Mateus como a que está em Marcos, é dito para os apóstolos, todos os apóstolos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e ele vai dizer, em meu nome vocês farão prodígios, farão milagres para todos os apóstolos. Só que no Novo Testamento nós não temos relatos de todos os apóstolos. Então a gente não sabe as obras dos outros apóstolos, mas não que eles também não tinham autoridade, pelo contrário, eles tinham autoridade. Mas nós temos só um, né, no caso, né? Nós temos registrado, por exemplo, casos no caso de Pedro, não é? Pedro é dito, nós vamos olhar depois em Atos 5, que até mesmo a sombra dele curava, né? A gente tem um registro de Pedro. Nós temos registros, por exemplo, na tradição da igreja, né, de relatos da tradição da igreja, do ministério de Mateus, né, indo para a Índia, de André indo para a Europa, mas não está na Bíblia registrado. O que está na Bíblia registrado é Pedro e Paulo, né? Basicamente os dois apóstolos que aparecem mais no Novo Testamento. Os 12 apóstolos, né, nós precisamos agora conhecê-los um pouco mais de perto, né? A pergunta é, por que 12? Quem chuta? Aliás, chuta não. Chutar pode bater na minha canela, mas fala aí, o que vocês acham? Por que 12? Por causa das 12 tribos? O Paulo está falando aqui também. O que é? 12 tribos, né? Vamos lá. Olhamos aqui. Mateus 19, 28 vai dizer o seguinte, olha só. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando com os 12 apóstolos. Tá? E eles vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só o que diz Apocalipse 21, do 12 ao 14. Falando sobre a Nova Jerusalém. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá? Então, a relação de 12 aqui tem a ver com as 12 tribos, né, lá do Antigo Testamento, e isso Jesus deixa claro aqui para nós. Então tá, Fábio, então tudo bem. Mas
E nesse fundamento aí, quem vai se sentar então no trono? Matias ou Paulo? Matias, sem pestanejar. Matias, ele é escolhido como o representante no lugar de Judas Iscariotes. A grande pergunta é, e Paulo? Paulo fica para terça-feira que vem. Nós vamos estudar Paulo com mais detalhe na próxima semana. Mas, por hora, pensando nos 12, Matias, ele foi o substituto de Judas Iscariotes, ele é um dos 12, e assentado nas 12 cadeiras estão os 12 apóstolos, não é? E olha só, a nomeação dos 12 apóstolos por Jesus representou não somente a reconstituição do novo Israel em torno de si mesmo, o qual haveria de crescer exponencialmente, mas também a criação de um novo povo para viver em uma nova criação. Deus, através de Jesus Cristo, está criando uma nova humanidade, certo? E o novo Israel, ele tem 12 apóstolos, que são os cabeças, né? Dessas 12 tribos espirituais, que vão crescer exponencialmente, não é? Então, isso é muito importante a gente ver o simbolismo de relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui, nós temos a lista com o nome dos 12 apóstolos. E aí, algumas pessoas falam assim, mas os nomes às vezes fica diferente. Ora, vocês sabem que muitos de nós temos 2 nomes. A minha filha, por exemplo, chama-se Sofia Vitória. A outra chama Amanda Carolina, e o outro chama Fábio Lucas, não é? Então, alguns conhecem o Lucas como Fábio, e outros conhecem como Lucas. É interessante a gente olhar que eu vou em alguns lugares que o pessoal fala assim, e o Lucas? E eu vou em outros lugares que o pessoal fala assim, e o Fábio? Aí eu falo, eu? Não, seu filho, né? Então, isso é comum nos dias de hoje, também era comum antigamente. Por exemplo, se você pega a lista de Mateus, capítulo 10, de 2 a 4, você tem Simão Pedro, André, Tiago, João de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes. Alguns nomes mudam. Por exemplo, Tomé é também chamado de Mateus, certo? E é também chamado de Bartolomeu. A mesma coisa acontece com Mateus, que é chamado de Tomé, que é chamado de Tomé e depois é chamado de Mateus. Então, há uma mudança, às vezes, na forma como eles se referem a ele. Mas a grande certeza que nós temos é que são as mesmas pessoas. Muitas delas com nome composto, certo? Então, por isso que a lista é de 12 e alguns nomes mudam. Por exemplo, Pedro é chamado de Simão Pedro, ele é chamado, às vezes, de Simão Bar-Jonas, né? Que é Simão, filho de Jonas, né? Então, alguém pode perguntar, quem que é o famoso Simão Bar-Jonas? Cefas também, né? Cefas. Cefas também, né? Porque o nome Cefas é o nome grego, né, para Pedro, né? Que é a ideia de rocha, né? Então, olha só, dá confusão, não dá? É Cefas, é Simão Bar-Jonas ou é Simão Pedro? É a mesma pessoa, né? A mesma pessoa, né? Então, a gente precisa olhar para isso aí. Nesses 4 textos aqui, nós temos o relato dos 12 apóstolos. Vamos à frente. Mas temos os 70, né? Temos os 70. Só que os 70 não são como os 12, tá? Mas são importantes também. Lucas 10, de 1 a 3. Quem pode ler? Eu leio. Lucas 10, de 1 a 3. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Note que o propósito dos 70 está bem especificado no versículo 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, eu estou enviando os 12 com uma distinção especial, mas eu também estou enviando os 70. Os 70 não são apóstolos, mas são enviados também para poder pregar o evangelho. Fábio, É a mesma coisa de todos nós. Kathleen? Fábio, mas eles também faziam milagres. Operavam, né? Operavam milagres em nome de Jesus, os 70. Então, nós não temos, por exemplo, relatos de que eles operavam milagres na mesma
na mesma forma como os apóstolos. A gente entende que esses 70, eles foram enviados e eles pregavam o evangelho, né? Eles oravam e havia curas, sinais e prodígios que aconteciam, mas não com a autoridade apostólica, como os apóstolos tinham, tá? É mais ou menos a gente pensar assim, que os 12 apóstolos, eles eram os coordenadores, né? E eles eram a tropa de elite, né? Os SEALs de Jesus Cristo, né? Os principais, e você tinha, não no sentido de ser inferiores, né? Mas você tinha a grande infantaria, né? E essa infantaria, no começo, era 70, depois vai se tornando muito mais, né? Todos eles foram enviados, mas há uma distinção muito grande, tá? Uma distinção entre eles aí, ok? Consegui explicar, Kathleen? Sim, sim. Aham. É importante a gente entender que Deus não curou apenas através dos apóstolos. Por exemplo, Filipe, no capítulo 8 de Atos, ele opera milagres em nome de Jesus. Tá? A gente vê outros homens na Bíblia orando. Lídia, por exemplo, leva muitas pessoas a Cristo, tanto Priscila, como Áquila, como Apolo. E eles não eram apóstolos, mas eles eram usados por Deus. A grande diferença é a distinção. Os apóstolos, eles tinham uma autoridade diferenciada. Tá? Vamos à frente. Por que 70? Pergunto para vocês, por que 70? Porque no Antigo Testamento também, Moisés estava passando por uma situação pesada, difícil para ele, e aí foi o sogro dele, né, que falou para ele arrumar 70 pessoas para distribuir os trabalhos. O povo aqui está afiado de Bíblia, né, rapaz? Que benção, né? De fato, é isso. Você tem esse texto que Jetro dá indicação para ele, né? Indicar líderes. Mas temos outros 2 textos que o próprio Deus chama 70. Olha só. Êxodo 24, de 1 a 12. Ô, Fábio, naquele texto anterior que foi lido, lá fala assim, envio outros 70. Quer dizer que os primeiros 70 já tinham sido enviados, né? Só um minuto, deixa eu ver aqui. Designou outros 70. Não, outros 70 aqui, no sentido de, pensa na ideia dos 12, que ele tinha designado no capítulo 6, né? E agora ele envia mais outros 70. Não que tinham 70 antes, mas que ele tinha enviado os 12 no capítulo 6. Mas não poderia pensar aqui que, nesse caso, o Senhor, né, que foi o Senhor Jesus, Sim. que também é Deus, que Sim. havia designado os 70 no Antigo Testamento? O próprio Jesus? O próprio Jesus, assim, como Deus, né? Porque Deus enviou 70 naquela época, né, de Moisés. Sim. Não, sim, é uma boa relação que você está fazendo. Os outros 70 com relação aos do Antigo Testamento. Sim, é aceitável. Mas o contexto imediato aqui é com referência ao capítulo 6 dos 12. Mas pensando numa referência imediata e numa maior, você está certíssimo. Tem a ver com Êxodo capítulo 24. E olha só, disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Note que, olha só, sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, ou seja, a classe sacerdotal, não é? Junto com Moisés. E os 70 anciãos de Israel, né? Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com eles, mas eles já estavam mais próximos. Números 11, verso 16 a 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Tá? Esses homens também foram cheios do Espírito Santo. Embora os 12 fossem um grupo definido, ainda assim Jesus designava e enviava outros discípulos para a seara, que ele entendia que era grande e carente. Todavia, é preciso observar que ele não os
designava de apóstolos, tá? Lucas 10, 2 fala que Jesus chamou os 12 e os chamou de apóstolos. Os 70 não são chamados de apóstolos, mas eles cumprem o chamado de apóstolo. Um exemplo que eu posso dar é o pastor Márcio, ele é pastor ordenado, então nós chamamos ele de pastor, de reverendo, não é? Muitas pessoas têm o hábito de me chamar de pastor. Eu ainda sou um licenciado, ainda serei o pastor, mas na prática, o que eu faço? Trabalho de um pastor. O que os 70 fazem? Trabalho de um enviado, mas eles não são como os 12, que eram diferentes nesse sentido, ok? Então, essa distinção, para nós, é muito importante. Nós vamos continuar na próxima semana. E na próxima semana, nós vamos olhar para a autoridade apostólica. Que era a autoridade dos apóstolos no Novo Testamento? Era não apenas para curar, mas a gente vai ver textos que os apóstolos falam de uma forma, por exemplo, Paulo. Paulo fala assim, outra vez digo, né, não o Senhor. E aí ele diz uma palavra de autoridade. Com que direito ele fala isso? Né? Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Nós vamos aprender quando é dito assim, e eles permaneciam no ensino dos apóstolos. Outra coisa, se os apóstolos são 12, aonde entra Paulo? Né? E quem é Paulo nisso tudo? Se ele também é um apóstolo. Nós vamos aprender isso na próxima semana, se assim Deus permitir. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição? Por favor, fique à vontade para falar e expressar. Quem quiser falar. Fábio, no Sim. início do nosso estudo, nós estávamos falando sobre apóstolo ser o enviado, né? Sim. Aí, naquela parte onde Jesus está subindo aos céus, depois que ele já havia ressuscitado, ele fala assim, eu vos envio, né? Isso. E, portanto, pregar a toda criatura, não é? Sim. Então, eu posso pensar que aquela hora, ele estava falando para todos naquela hora, não estava? A grande comissão. Então, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente lê a grande comissão, Mariana, o sentido da grande comissão, ele toca todos nós. Mas, no primeiro momento, a gente tem que entender que Jesus está se dirigindo àquelas pessoas que estão ali na frente dele. Por exemplo, Marcos 16, lá fala assim, vocês tomarão coisas mortíferas e não fará mal, poderão ser picados por serpentes, aquela coisa. Por exemplo, a gente vê isso com Paulo, por exemplo, na ilha de Malta. Né? Então, há uma aplicação imediata daquilo para os apóstolos. Só que a igreja é como se fosse uma grande onda, né? Deus enviou os apóstolos, e os apóstolos pregaram o evangelho a outras pessoas, e enviaram essas outras pessoas, que pregam o evangelho a outras pessoas, que enviam outras pessoas, até chegar a nós, que continuamos enviando outras pessoas para poder pregar o evangelho. Note que todos nós fazemos parte da grande comissão, num certo sentido. Tá? Em outro sentido, não. Por quê? Porque a grande comissão, ela tem uma autoridade que foi dada primeiramente aos apóstolos. Algumas coisas que os apóstolos faziam, nós não fazemos. E isso é uma grande confusão que tem na igreja hoje. As pessoas, às vezes, acham que nós temos a mesma autoridade dos apóstolos. Não é? Nós não temos a mesma autoridade dos apóstolos. Assim como nós não temos a autoridade de Isaías, de Jeremias, nós não temos a mesma autoridade de Ezequiel. Não significa que nós somos inferiores, mas significa que nós não somos como eles naquele momento ali. Então, isso precisa ficar bem distinto na nossa cabeça. Porque, senão, a gente entra em parafuso, né? Pessoas que falam assim, esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, pega lá o lenço do apóstolo tal e leva, né? E aí eles falam assim, porque Pedro fez isso, e Pedro, né, o lenço de Pedro e tal. Não, você não é Pedro, tá? Você não é Pedro, né? Pedro, tá claro para nós que tem uma distinção específica, né, que nós não temos, e isso tem que ficar claro para nós. Júnior? Mas eles falam que, isso aí que você falou mesmo, mas eles falam que tem a mesma autoridade. Sim, e não é a mesma coisa. Note, nós não estamos falando que isso é ruim. Pelo contrário, nós estamos falando que a história da revelação
ela teve um momento e depois ela vai tendo outros momentos e continua. Nenhum de nós aqui pode dizer assim, eu sou como Isaías. Né? Eu sou o Fábio, eu sou, né, apenas o Fábio, que está continuando o trabalho de Isaías, não como Isaías. Assim como Ezequiel não foi como Isaías. Ok? Ok, meus irmãos? Podemos encerrar por aqui. Louvado seja Deus por esse dia. José Carlos de Carvalho, é um prazer tê-lo conosco, viu? Seja muito bem-vindo aqui conosco. A Viviane estava aqui agora mesmo, ela precisou sair. Ela está aqui, a Viviane está aqui ainda, Viviane Ribeiro. É um prazer tê-la conosco também. E todos os irmãos, quem puder aí, vamos ligar as nossas câmeras aí para a gente poder tirar um print aqui e depois fazer uma oração. Os que podem. Essa sala hoje está bonita. Sempre esteve bonita, né? Todo dia está bonita. Falar que hoje está bonita chover no molhado. Gleice está ali, Luiz Carlos, Aurélia, Benção, Lindonete, Alice, vamos lá. Só dar um segundinho aqui para eu poder tirar aqui a foto aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Tirei. Deus abençoe. Vou ter que tirar de novo. Esperei a irmã Rose e o irmão Serafim ali. Vocês não podem ficar de fora. Vamos lá, de novo. Gente, sorriso no rosto, viu? Sorriso de quem está feliz com Jesus aí. 1, 2, 3 e já. Amém. Tirei. Alice, ore por nós, por favor, e ore pela vida da Ana Luísa, agradecendo a Deus. Ela já está em casa, já está de alta. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai, te somos gratos, ó Deus, por esses momentos preciosos de estudo da Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Fábio. Te louvamos também, ó Deus, e pedimos as Suas mais ricas bênçãos para cada irmão que tem participado desse estudo, ó Deus, dedicado um tempo, ó Deus, para aprender mais da Tua Palavra. Te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos dê uma noite de descanso, que o Senhor nos guarde com Teu poder. E te agradecemos também, ó Deus, pela vida da Ana Luísa, porque ela já está em casa. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue completando, Senhor Deus, na vida dela, a cura, para que ela possa, Senhor Deus, ser diagnosticada da forma correta e concluir o seu tratamento para a honra e glória do Senhor. Fica conosco, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Irmã, você pode Deixa eu até gente instruir, hein? Eles não mandaram resposta.